Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Terrazzo Móveis, De Pierre Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá, amigos. Estamos iniciando o nosso programa Momento Espírita, que é uma realização da USA Intermunicipal de Tupã, em parceria com a FEB TV, que é a TV da Federação Espírita Brasileira, como também em parceria com o Grupo Ágape de Teatro. Este programa tem por objetivo esclarecer que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, o qual nos ensina de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui na Terra. Neste programa, André Siqueira fala sobre o tema Educação, Pais e Filhos. Este conteúdo faz parte do programa Café com Luz da FEB TV. Meus queridos amigos, é uma alegria estarmos juntos novamente para mais um Café com Luz. Esse espaço que vocês já conhecem, de forma bem descontraída para a gente tratar de assuntos que tangem a nossa essencialidade. E para o episódio de hoje, nós vamos chamar um querido amigo nosso, companheiro do Movimento Espírita, trabalhador da FEB, divulgador, e a gente aqui não fica falando de currículo extenso não, mais a respeito do trabalho, mas ele é valoroso aos nossos corações e por isso a gente também chamou aqui. É o nosso querido amigo André Siqueira. Ô André, que bom, meu querido. Senta aqui. Vamos tomar esse café, André? Vamos? Café. Bom, André, aqui a gente conversa um pouquinho antes, já adianta. E o tema, André, é sobre educação, pais e filhos. É claro que o tema é abrangente, mas a gente resolveu nesse cafezinho, que é rápido, compartilhar com o nosso telespectador algo que é absolutamente comum, mesmo aqueles que não estão na função da paternidade ou da maternidade, são filhos. Todos são. Dentro dessa variação toda. E a gente falava, vamos trazer uma provocaçãozinha, André, para a gente falar isso à luz da doutrina espírita? Então, se você me permitir, bem rapidinho, eu já tinha falado para você, mas para o nosso telespectador, esse livro aqui, fantástico, que é o Profeta do Khalil Gibran. E ele fala sobre os filhos, se vocês nos permitem, para que o André possa comentar em cima disso. Sobre os filhos. E uma mulher que trazia seu filho ao colo disse, fala-nos dos filhos. E ele disse, vossos filhos não são vossos filhos. São filhas e filhas do anelo da vida por si mesma. Eles vêm através de vós, mas não de vós. E embora estejam junto de vós, não vos pertencem. Podei doar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, pois eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na casa do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em vossos sonhos. Podeis tentar ser como eles, mas não tentai fazê-los como vós, pois a vida não caminha para trás, nem se demora com ontem. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como setas vivas. O arqueiro mira o alvo no caminho do infinito, e ele vos tende com sua força, para que suas setas possam voar ligeiras para longe. Deixai que as mãos do arqueiro vos curvem para a vossa felicidade. Pois assim como ele ama a flecha que voa, assim também ele ama o arco que permanece estático. André, é muita coisa aqui. Começa pra gente. Vamos ver o que Khalil Gibran tentou passar aqui para nós. Maurício, eu acho muito curioso como a poesia ela tem a habilidade de fazer sínteses de coisas que a gente precisaria de horas e horas e horas para discutir
e de repente ele sintetiza tudo isso, né? Eu gosto muito da expressão quando Gibran fala que vossos filhos não são vossos filhos, são filhos e filhos da vida que vêm por vós. Vem por vós. É muito interessante isso. Ele não era espírita, não. Não era espírita, isso. Mas falou... É porque a doutrina espírita ela está na essência da natureza. Então, a lei divina ela está expressa na natureza. Então, todo mundo que para um pouquinho e tenta observar, termina recuperando os conteúdos de que o Espiritismo está falando. E Gibran conseguiu, de maneira muito interessante, mostrar para a gente que nós somos instrumentos. Como pais, nós apenas viabilizamos o plano divino, porque quis a providência divina que a vida fosse a nossa educadora, que as oportunidades de aprendizado se multiplicassem em diferentes frentes de trabalho, e para que cada oportunidade nossa fosse única, específica de aprendizado, nós tivemos a condição de constituir um corpo, que é o que os nossos pais nos oferecem, graças ao benefício da divina providência. E dando-nos um corpo, oferecem-nos a possibilidade de construir uma personalidade. O espírito, em seu processo de aprimoramento, em cada vida, em cada nova existência, ele tem a oportunidade de desenvolver uma personalidade. Isso responde por uma forma peculiar de pensar, uma forma específica de sentir, uma forma específica de agir. E que Gibran sintetiza: o arqueiro da vida vos curva para lançá-los no infinito. Então, os nossos pais, o nosso ambiente familiar, ele nos oferece os elementos centrais que nos facultarão a forma de pensar na linguagem, nas primeiras ideias, nos primeiros referenciais, nas primeiras experiências, as primitivas formas de sentir, nos apresentando os fundamentos de uma nova emoção, as vinculações, as relações e, pelos exemplos, os primitivos referenciais do nosso agir na existência. Constituída esta nova personalidade, o espírito se expressará no seu lançar-se ao infinito através dos pais que são amados como arcos que ficam enquanto os filhos são lançados no infinito da vida. É fantástico, porque eu vou até pegando carona no que você falou, a doutrina espírita não tem a pretensão de nela estar contida a única e a verdadeira e a única expressão de leitura da lei divina que está presente em tudo. E quando a gente fala que ele não era espírita, é uma brincadeira, porque na verdade essa leitura se coaduna, ela se alinha com essa proposta. E é poético, mas na prática, André, nós somos muito apegados, talvez por falta desse exercício de entender que, como você falou, a construção dessa personalidade, nesse cenário atual, com os papéis que eu desempenho, como pai, como filho de alguém, que isso eu estou estabelecendo relações para o espírito que já vestiu outras roupas, já esteve em outros contextos culturais, então nós vimos estagiando. O grave problema é que a gente, às vezes, por mais que acredite e tenha certeza na vivência do espírito, se apega a esse papel. Talvez isso seja uma das questões que nos trazem maior sofrimento, porque o arco, para poder lançar, ele tem que ser envergado. Isso gera uma certa tensão. Vamos aproveitar o símbolo? Pega por aí, André, porque a gente pensa que aquilo que nos empurra para frente é só aquela família, entre aspas, sem problema. Pais absolutamente equilibrados, filhos todos equilibrados. Então esse pessoal está estagiando aqui para quê? Então as dificuldades também podem nos arremeter, né, nos jogar para o futuro, na evolução, no processo evolutivo? Olha, Maurício, acho que apenas aqueles que tiveram a oportunidade de serem pais e mães podem recuperar um aprendizado específico. A melhor coisa que acontece quando nós somos pais
é que a gente passa a entender a condição dos nossos pais. Quando o indivíduo se investe do ter que cuidar de alguém, do ter que dirigir por alguns momentos os cuidados físicos, as atenções emocionais, livrar dos perigos, oferecer exemplos, dar o sustento, cuidar da saúde, nesse momento ativa-se a lei da reciprocidade e a gente fica pensando, puxa, um dia, quando eu nem me lembro, alguém fez isso por mim. Alguém estava cuidando de mim. E nós começamos a compreender que os laços de afeto, os laços fundamentais dessa construção de personalidade, eles não são firmados sobre as bases exclusivas da intelectualidade, do discurso. Eles são construídos a partir de vivências pequeninas. Porque nós temos ainda a ideia de que os grandes atos de amor são extraordinários, são coisas mirabolantes. Sai no jornal. Sai no jornal e a gente não percebe os pequenos atos de amor de trocar uma fralda, de limpar um bumbum, de ter que cuidar em determinados momentos, de passar uma noite velando pelo outro para ver se ele está respirando direito, se está tendo um bom cuidado com isso, e essas coisas passam silenciosas. Mas aí também desenvolve-se um exercício, porque normalmente, quando a gente cuida, a gente acha que é nosso. Então a gente se apropria. Me deu tanto trabalho, gastou tanta energia material, até dinheiro, recurso material, agora eu tenho preponderância sobre essa figura. E a gente desenvolve uma relação que é uma relação de um tipo específico de afeto, que é o afeto que protege, que respeita, e nós não nos damos conta de que chega um momento na vida que a gente larga. A flecha tem que sair do arco. E para que ela saia com muito impulso, o arco se enverga. Então há uma lição de renúncia, há uma lição de sacrifício, há uma lição de dedicação, porque o meu filho, a minha filha, não me dará de volta. O investimento que foi feito nele é meu naquilo que eu construí e é dele naquilo que ele estabeleceu. Então, a síntese que Gibran faz, vossos filhos, é uma afirmação. Não são vossos filhos. Estabeleceu-se uma dialética, um contraste. O filho que é meu, não é meu. Ele vem por mim, mas não é meu. Então, o caminho da felicidade, essa íntima, interna, é começar a exercitar isso para ficar feliz em vendo essa flecha longe. Tem um trecho no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 12, que trata sobre o amor e a renúncia. Num determinado momento, Pedro fica muito impressionado com essas relações de afeto que a gente cria e que depois a gente se surpreende. E num determinado momento, Jesus, na fala dele, diz assim: Pedro, o ato de amar é em si mesmo um grande tesouro. E ninguém poderá galgar a compreensão da essência da vida se não aprender a sublime virtude da renúncia. Então, este capítulo que trata sobre o amor e a renúncia é talvez dos mais importantes para a construção dessa relação, desta autoeducação enquanto pais. Porque a gente faz todo o investimento de amor e a gente precisa se preparar para o momento em que eles tomarão as decisões. Eles farão escolhas, às vezes, para seguir por caminhos errados, mas que eles têm o direito e o livre-arbítrio de fazer isso. Bom, tocou a campanha do nosso forno do pão de queijo. Tem pão de queijo hoje. Pão de queijo para esse intervalo. Mas você não sai daí não. O pão de queijo a gente vai servir aqui no intervalo. Toma sua água, um pouquinho de café e a gente volta mais desse café falando sobre educação de pais e filhos
pegando esse link da amorosidade e da autoeducação, porque essa é via de mão dupla, né, André? A gente volta já já, não sai daí não. Apoio cultural de Altasfer Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer Ferro e Aço, Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. DePierre Informática, venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DePierre Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461, telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Meus amigos, voltamos do nosso primeiro intervalinho, já está o pão de queijo, a gente fez o nosso break e a gente está falando aqui com o André sobre educação pais e filhos. André, você estava falando no bloco anterior dessa relação, e é uma relação de troca, de permuta, em que esse arco que se enverga para poder proporcionar nessas fragilidades materiais em que o filho vai se desenvolvendo, mas nunca esquecendo de que esse espírito, o do filho, o espírito que nós somos, temos um propósito que é amar. Você citou Pedro no diálogo com Cristo. E nessa grande tarefa que é aprender e acrisolar esses valores do espírito, a providência divina se utiliza dos recursos das expressões da vida material, até esses cuidados mais singelos para a gente edificar valores. É um processo pedagógico, educativo mesmo. Mas não é educativo só para aqueles. E você falou, confirmando Gibran, que os filhos não são nossas propriedades. Então a relação ela não é de posse, é a relação de uma construção fraternal em sentido amplo. Isso é só bonito ou a gente precisa realmente amadurecer? E como é que é o processo da autoeducação? Ela se dá nesse ir e vir, né? Olha, Maurício, eu sempre gosto de contar uma história, e aí vou aproveitar, porque a gente está aqui na televisão, e pode mandar um beijo para o pai e para a mãe também. Pode, né? Então, vamos mandar. Beijo pai, beijo mãe, eu estou aqui na televisão, hoje estou falando sobre isso, e estou fazendo isso porque eu queria contar uma história Vai lá. que aconteceu há algum tempo. Era o aniversário dos meus 40 anos,
estávamos reunidos em casa. Eu, minha esposa, os meus filhos, muitos amigos e meus pais estavam conosco. Então foi uma festa curiosa porque foram os amigos que promoveram uma festa surpresa para mim. E meus pais estavam lá e foram muitas falas, muito carinho envolvido com aquilo, de maneira que num determinado momento eu entrei em casa e surpreendi uma conversa de meu pai com a minha mãe, dessas que a gente não deveria ter ouvido. Porque quando eu passei, o meu pai estava assim, muito emocionado, né, falando para minha mãe: você já pensou, André, 40 anos, quase um homem já? E aquilo me deu uma percepção muito curiosa, porque quando eu me dei conta de que a distância entre nós é sempre a mesma. Quando eu nasci, meu pai era adulto. Quando eu me tornei adulto, meu pai era um homem mais experiente do que eu. Então não importa o quanto eu consiga vivenciar as coisas, os nossos pais têm anos à nossa frente. E esse modelo, ele cria uma relação muito curiosa. Por quê? Da parte dos pais, nós sempre achamos que sabemos mais do que os nossos filhos. Da parte dos filhos, nós sempre achamos que os nossos pais têm a pretensão de saber mais do que a gente. Ou estão desatualizados. Ou estão desatualizados, às vezes, com isso daqui. E nós nos esquecemos de que na vida nós estamos trocando experiências o tempo todo. Trocando experiências de afeto. Por quê? É papel dos nossos pais cuidar da nossa proteção, do nosso encaminhamento até um determinado momento. Mas e quando passa esse momento? E quando os filhos saem de casa? Não dá para inverter? E veja, isso é uma coisa que a vida vai trazer para a gente, porque a partir do instante em que acontece o envelhecimento natural do corpo, os nossos pais deixam de ter força, o raciocínio já não é mais tão rápido, as reações já não são mais as adequadas, e aqueles que cuidaram de nós agora merecem o nosso cuidado. E quantos filhos se esquecem disso? Quantos filhos ignoram os seus pais? Me recordo de uma oportunidade em que visitávamos um abrigo para pais abandonados. E falávamos com uma senhora e ela, muito entristecida, nos dizia: numa tarde, os meus filhos me levaram para passear. Me deixaram aqui na frente desse abrigo e tem 12 anos que eu não tenho mais notícias de ninguém. E nós ficamos nos perguntando: esses espíritos, por acaso, não se recordam de que um dia aquela mãe os trouxe na barriga, que um dia foi ela que botou ele no peito? Era ela que velava por eles para que eles se sustentassem. E agora, quando no ocaso da vida os papéis se invertem, eles parecem fazer de conta que não recordam o que aconteceu com isso. Isso é tão forte, André, que isso não é novidade em termos de revelação divina. Se nós pegarmos os 10 mandamentos, o que nós vamos encontrar lá? Honrai o vosso pai e a vossa mãe. E a vossa mãe. E o Cristo resgatou isso com maneira muito forte, não só contundente pela fala, como você disse. Em várias ocasiões ele deu testemunho e deu um principal testemunho que é silencioso. O que Jesus fez, entre aspas, dos 0 aos 30 anos, o André? Pela psicografia de Humberto de Campos, a gente tem notícias de que ele viveu aquela vida maravilhosa, da simplicidade, da carpintaria, da vida doméstica, com a comunidade, nos dando esse exemplo de que esse culto aos valores não é o amor da utilidade de alguém para mim, porque aí perdeu a utilidade, então eu não amo? Que amor é esse? Então, no fundo, é o nosso egoísmo. Por isso a necessidade de estarmos em família. Né? E essa escolha, Maurício, ela foi muito interessante, porque recordemos-nos, há um momento quando Jesus completa os 12 anos de idade, que era comum que as crianças que completam 12 anos de idade e fazem a transição para a idade adulta, elas irem até o Templo de Jerusalém para serem apresentados na escola dos doutores da lei. E ali
era uma espécie de vestibular. Os doutores da lei selecionavam as crianças que tinham melhores instruções, mais conhecimentos, para serem alunos na escola do templo. E o que acontece com Jesus? Enquanto todo mundo estava acostumado a ouvir os doutores ensinando para essas crianças, Jesus é um menino que ensina para eles. Jesus é um menino que prega para eles. E aquilo entusiasmou tanto, conta-nos Humberto de Campos, também no livro A Boa Nova, que os doutores da lei foram até Maria, que tinha uma prima, um primo que era do templo, para pedir que Jesus ficasse na escola. E aí, quando Jesus volta, Maria insiste com ele para que ele vá até a escola do templo para receber uma formação de doutor da lei. Uma preocupação natural de mãe. Uma preocupação natural de mãe. Futuro do meu filho. E Jesus diz a ela assim: mãe, posso eu escolher a minha escola? E Maria fica pensando, né? Pode, né? E ele diz assim, tá bom, então eu vou escolher a minha escola. E ela fica imaginando para qual escola ele iria, porque ela se deu conta. Como é que ele vai para uma escola que antes do primeiro dia de aula ele já está ensinando aos professores? Então qual é essa escola que Jesus vai escolher? E ela se surpreende quando Jesus entra na carpintaria, conversa com José, e quando ela entra, ele sorri para ela e diz assim, mãe, já escolhi minha escola, a partir de amanhã começo na carpintaria de meu pai. Então, essa é a lição que a gente precisa entender. A família, a relação pai e filho, é a nossa primeira escola, mas não é a última. Porque a gente volta a esse mesmo ponto recordando que Jesus, na cruz, tendo diante de si a sua mãe e o discípulo João, olhou para os dois e estabeleceu novos laços. Olhou para ela e disse, mãe, eis o teu filho. E olhou para ele e disse, filho, eis tua mãe. Estabelecendo vínculos que estão para além da parentela física, mas que estão também construídos em nossas relações de afeto, de carinho. Então essa relação de ser pai, de ser filho, é muito curiosa porque nós não podemos nos esquecer de que a filiação não é um processo que se dá exclusivamente pela progenitura orgânica. Ouço de companheiros muito queridos do Projeto Acalanto, no Rio Grande do Norte, onde vimos as companheiras Rejane e Marcos iniciando um trabalho para a adoção, com uma frase que me marcava muito, que sempre dizia, há aqueles que são filhos do ventre e aos que são filhos do coração. Há aqueles que nascem como filhos no nosso coração e a gente adota a vida deles, a gente adota a experiência que é ser pai e ser mãe nesse momento. É legal porque tudo que você está falando, Kardec retoma no Evangelho segundo o Espiritismo e tem um capítulo em que ele trata sobre isso. Ele vai falar, né, que é o capítulo Honrai a vosso pai e a vossa mãe, que é o capítulo 14, e eu falava para você, eu adoro esse item 9, que fala da ingratidão dos filhos, você exemplificou com a história, e os laços de família. Ele já havia tratado no item anterior da parentela corporal e espiritual, e que a parentela espiritual ela não destrói a parentela corporal, ela apenas sobrevive, ela é a principal, são esses laços. Quantas relações nossas a gente tem em que há uma força muito grande, uma fraternidade, um querer tão bem, e não saímos da mesma linha de consanguinidade. E nesse capítulo aqui, Santo Agostinho, no item 9, e aí eu me permito, para você ir arrematando, a gente tem o quê? Uns 3 minutos, né, Rafa? Para o André pegar de volta aí a palavra. E eu falei que eu li isso aqui, né, André? Vou contar rapidinho. Há 16 anos atrás, eu querendo pedir a mão em casamento da minha esposa, ela vem com a notícia dizendo, eu acho que eu estou grávida, não sei ainda o resultado. Mas a gente já estava em processo, estava tudo bem. E aí eu falei, bom, o Evangelho responde todas as nossas perguntas, né? Peguei o que minha mãezinha autografou para mim e abri. Aonde eu abri, André? Não estava nem marcado desse jeito. Item 9. Ó espíritas, compreender agora o grande papel da humanidade.
Compreender que quando produzis um corpo, aí eu já fiquei sabendo que ia ser pai mesmo. A alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e põe todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. E quando eu ajudo essa alma a aproximar de Deus, que tem suas virtudes, mas também tem os seus perrengues, tem as suas diferenças comigo, a gente não se encontra por acaso, será que eu também não me aproximo de Deus nesse processo? Vou deixar contigo aí esses 2 minutinhos finais. Já pensou, Maurício, que quando nós dirigimos a nossa mente aos céus, nós invocamos o Pai, porque quando a gente pede a orientação, a diretriz, o Pai Nosso que está nos céus. Mas quando a gente está num aperreio, a gente chama Deus de mãe, porque a gente pede socorro à providência divina. Então, simultaneamente, nós aprendemos na condição de pais e de mães um pouco do exercício do afeto que é dele, que é dela, que é deste pai e mãe que rege o universo inteiro. Então é nosso papel nos imbuirmos desse afeto. Quando a gente vê aquele entezinho que apareceu diante da gente, nós vamos nos exercitar para experimentar o amor. André, eu sou até suspeito para falar. Claro que a gente está adorando. A gente vai interromper, mas eu acho que o recado foi dado. É só um cafezinho, né, André? Não é um curso, cafezinho. Não é uma aula. Então você de casa sinta-se abraçado por todos nós. Muito obrigado, André, por essa sua participação. Venha mais vezes ao Café com Luz. Um beijo no coração de todos vocês. Até o nosso próximo Café com Luz. E você assiste agora no programa Momento Espírita mais um quadro que fala sobre arte e espiritismo. E é uma grande parceria entre o programa Momento Espírita e a TV Mundo Maior. Assista então agora o musical Mundo Maior. Do sol viajando azul, aquecer, dourar as folhas, corpos, luzes, indo espaço azul, levando ao azul suas frases. A terra é azul. Quando os lírios lá dos campos liberam aroma, vem no vento e o vento vem via azul. Quando os homens não cuidarem mais da guerra, verão em seus dedos auréola azul. Oh, azul, a terra é azul. Oh, lhe dar a vida, vem azul, leve, flutuar leve, meu corpo leve no azul, leve, flutuar leve, meu corpo leve no azul. Se azul é o céu, na terra do seu céu,
tens o céu azul. Liberam a alma, vem no vento e o vento vem via azul. Quando os homens não cuidarem mais da guerra, verão em seus dedos a auréola azul. Em tudo que olhares, verás, verás o azul. Os amigos espirituais têm nos dito que nós cantamos o azul pelo fato de que a terra, uma simbologia do verde, onde a natureza vasta, rica, não há mais lugar onde o homem não tenha conquistado. Mas o azul não. O azul, como simbologia do infinito, do grande universo, é uma grande escalada do espírito e todos nós estamos indo em direção a esse azul. Portanto, a música Terra Azul é um estímulo a todos nós, espíritos imortais, adquirirmos essas regiões mais belas, mais suaves, divinas, nos tornando divinos para habitarmos essas regiões azuis, no sentido de elevação. Por isso nós cantamos o azul e a Terra Azul, música, quer dizer exatamente isso. Terra é azul, quando os lírios... Encerramos aqui, caros amigos, o nosso programa. Gratos pela sua atenção. Peço a Deus e a Jesus que o abençoe e o proteja, como também a toda a sua família. Receba o meu abraço carinhoso e o meu beijo em seu coração. E não se esqueça, até o nosso próximo programa. Ouça pela Rádio Nova Tupã, FM 100,3, todos os domingos, das 13 às 14 horas, o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, otimismo, esperança e amor. Programa Momento Espírita, todos os domingos, às 13 horas na Rádio Nova Tupã, FM 100,3. Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço. A mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695,
Telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. DePierre Informática, venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DePierre Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277.